Aleluia. Aleluia. Esse foi o dia que o Senhor fez para nós, amém, irmãos? Para nós nos alegrarmos nele, para nós pegarmos com a nossa mão da fé aquilo que ele tem prometido para nós e vivermos o melhor dele, amém? Senhor, te damos graças, Pai, pela tua palavra, porque ela é a verdade, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigado, Senhor, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Obrigado, Senhor, porque o dia perfeito ele chega, em que nós podemos ver as coisas claramente, sem sombra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Te damos graças, Senhor, porque os teus sonhos para as nossas vidas, eles não irão morrer. Aleluia, te dou graças porque você restaura os nossos sonhos, você restaura a nossa esperança. Te damos graças, Senhor, porque em você nós temos uma esperança e um futuro. Aleluia, não estamos perdidos aqui nessa terra, mas temos uma direção e sabemos para onde vamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, porque nós chegamos aqui com uma expectativa em você. E te damos graças, porque em você nós temos as nossas expectativas supridas. Em nome de Jesus, obrigado por cada coração aberto para receber aquilo que você tem para cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vocês podem sentar. Aleluia. Aleluia. Vocês chegaram aqui hoje com a esperança de receber algo de Deus? Amém? E esperança, é sobre isso que eu vou falar hoje de manhã. Porque a esperança, ela é a parceira da fé. Amém? E as pessoas, quando falam esperança, as pessoas geralmente dizem, mas a esperança, eu não vou conseguir nada com a esperança. Geralmente, quando eu tenho esperança em alguma coisa, não acontece. Algumas pessoas dizem isso, mas talvez você esteja colocando a sua esperança no lugar errado. Amém? E Deus falou comigo sobre isso, e é isso que a gente vai aprender hoje de manhã. Vamos passear bem muito pela palavra. Amém? Vamos começar lendo Hebreus 11:1. Todo mundo conhece, mas vamos lá, aprender mais. Sempre tem algo novo para aprender. Amém? Aleluia! Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a Bíblia está falando de esperança, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tem uma versão em inglês que diz que a fé é a substância das coisas que se esperam. Aí eu fui no dicionário ver o significado de substância. E dizia assim, entre as várias definições, eu peguei essa daqui, que substância é o que há de essencial em qualquer coisa. Força, vigor. Aí eu pensando, eu digo, então quer dizer que a fé é a força da esperança? A fé é a força daquilo que você espera. Amém? Então, a fé é a substância. Mas a esperança, ela não tem substância alguma. Amém? A esperança, ela é a sua meta. Ela é o seu objetivo. A fé é a firme convicção daquilo que se espera. O que é que você espera? Você espera uma cura? A cura é o quê? O objetivo. Não é verdade? É o alvo. Entendeu? É o que você espera. A cura. Amém? Eu peguei aqui uma definição de Kenneth Copeland sobre o que é esperança e eu vou compartilhar com vocês. Ele disse assim: a fé é a imagem interna, é a figura que o Espírito Santo pinta dentro de você. É uma figura ou imagem baseada na palavra de Deus. É uma imagem interna que o Espírito Santo
pinta, que Ele planta, que Ele coloca dentro de você. Amém? Baseada na vontade de Deus, baseada na palavra. Amém? E o oposto de esperança, o que é o oposto de esperança? Desespero. Amém? O oposto, aí ele vai e diz, e o oposto de esperança é desespero, que é uma imagem de desespero baseada nas mentiras do diabo. O desespero, ele é baseado em mentiras. A esperança é baseada em verdades. Amém? Então, a imagem de desespero baseada nas mentiras do diabo. O desespero diz que não há esperança. Mas a palavra diz que em Deus nós temos uma esperança e um futuro. Amém? Aleluia. A gente vai dar uma passeada hoje pela Bíblia. Eu vi uma pessoa dizendo esses dias que uma cliente nossa, ela disse assim, Patrícia, mas eu aprendi com uma amiga que a gente não deve ter esperança em nada, não. Ao contrário, a gente tem que sempre pensar que o pior vai acontecer. Ela disse, porque se a gente já imagina no pior, já acredita que o pior vai acontecer. Se ele acontecer, a gente já vai estar preparado para ele. Acredita que ensinaram isso a ela e até hoje ela vinha fazendo isso? Mas não é isso que a Bíblia ensina, amém? Então vamos lá em Romanos 5:5. Aleluia. Romanos 5, versículo 5, também é bem conhecido. Falando do amor de Deus que está derramado no nosso coração, mas antes ele diz algo. Romanos 5:5 diz assim, e a esperança não desaponta. A esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? A esperança, ela não desaponta. A esperança certa, ela não desaponta. Porque depende de onde você está colocando a sua esperança. Amém? Uma pessoa que tá enferma e ela procura um médico por quê? Porque ela acredita, ela tem a esperança que o médico vai ter uma solução para o problema dela. Amém? E ela vai lá no médico e às vezes pode acontecer de ele fazer tudo que ele poderia, de usar todos os recursos que ele tem e chegar uma hora que ele diz assim, ó, eu fiz até aqui, mas eu não tenho mais como avançar, eu não tenho mais o que fazer. O que é que acontece? Essa pessoa foi desesperançada. Amém? Mas na palavra, em Deus, ela tem uma esperança. Aí agora chegou a hora dela pegar a esperança divina e receber a cura. Amém? Então, 1 Pedro 1:21, vamos lá. Primeira Pedro 1:21 diz assim, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então a sua fé e a sua esperança, ela deve estar em Deus, amém? Porque nessa esperança você pode esperar com a certeza de que você vai alcançar, amém? 1 Timóteo 1:1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador e de Cristo Jesus, esperança nossa. Cristo Jesus, esperança nossa. Amém? Ainda em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10. Aleluia. 1 Timóteo 4:10 diz assim, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo.
Em quem você tem colocado a sua esperança, irmão? Você tem colocado a sua esperança nas suas finanças? Você tem colocado a sua esperança no seu emprego? Você tem colocado a esperança no seu esposo, no seu filho? Amém? Aleluia! Porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. E ainda em 1 Timóteo, agora você vai no capítulo 6. Aleluia. Capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos. Amém? Não ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Aleluia. Romanos 15, 13. Em Deus nós temos uma esperança e um futuro. Aleluia. 15, 13 diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Ainda em Romanos, agora no capítulo 8, vamos passear pela Bíblia. Vamos ver que esse negócio aqui é de Deus. Romanos 8, 24 diz assim: Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Aleluia. Vamos continuar passeando pela Bíblia. Colossenses 1, 23. Aleluia. Colossenses 1, 23 diz assim: Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Amém? Não vos deixando apartar da esperança do evangelho. Então, como eu falei para vocês, se uma pessoa está doente e o médico desengana ela tem na palavra cura. Ela vai se agarrar na palavra que diz que pelas pisaduras de Jesus ela foi sarada. Amém? E como é que eu posso explicar isso para vocês? Como é que eu vou transformar essa esperança em fé? Amém? Então, eu pego o que está na palavra sobre cura e eu começo a falar. E às vezes eu nem creio muito naquilo, mas sabe que por hábito e repetição aquilo vai entrar no seu coração. E quando ela entra no seu coração, a fé é gerada. Quando você se torna plenamente convicto daquela verdade, acontece. Amém? E a fé é a energia de Deus, a força de Deus para fazer com que você espera aconteça. Vamos ver o que foi que Abraão fez quando não havia mais esperança naturalmente falando para ele. Vamos ver o que é que ele fez lá em Romanos 4. Aleluia. Romanos 4, 18. Olha que legal. O qual, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança natural. Amém? E diz no versículo 19: E sem se enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara.
ele creu, ele esperou contra a esperança, porque a esperança natural dizia que ele já era velho, que Sara era velha e além de ser velha era estéril. Naturalmente falando, não tinha esperança, mas com a esperança de Deus, ele creu contra a esperança natural. Amém? E no versículo diz assim: contudo, à vista da promessa de Deus, ele não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ele não ficou olhando para aquela circunstância natural, ele não ficou olhando para a idade dele, para o ventre amortecido de Sara, não. Ele voltou os olhos para a palavra de Deus, para o que Deus tinha dito para ele, que ele seria pai de muitas nações. Amém? Que a descendência dele ia ser como a areia da praia e como as estrelas do céu. Então, no lugar de estar olhando para o próprio corpo deles, ele estava olhando para as estrelas e olhando para a areia e dizendo, vai acontecer, porque Deus disse e assim será. Amém? Então, o que é que tem tirado a tua esperança? Qual a circunstância que você tem visto diante de você e tem te deixado desesperançoso? O que é que tem feito isso? Tira os teus olhos das circunstâncias, tira os teus olhos da falta, tira os teus olhos da doença e coloca os teus olhos em Deus. Amém? O que é que a palavra diz? A palavra diz que você vai ser suprido em tudo. Amém? Então começa a colocar os teus olhos no que Deus fala e não no que as circunstâncias estão te mostrando. Aleluia! E para estar plenamente convicto, você precisa meditar na palavra. Você precisa conhecer a Deus. Existe um manual de instrução. Deus, ele não te fez e te jogou no mundo de qualquer jeito. Ele deixou um manual para você seguir. Para você olhar como é que as coisas funcionam. Para olhar o que é que você tem direito, o que é que ele tem para você. Como é que eu vou tomar posse de alguma coisa? Como é que eu vou tomar posse da cura, por exemplo, se eu não sei se é a vontade de Deus que eu seja curado? Amém? Como é que eu vou crer em Deus para ser suprido se eu não sei se é essa a vontade de Deus para a minha vida? Então, medita na palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Amém? E você não precisa estar o tempo inteiro com a Bíblia lendo. Você lê e você fica aqui, remoendo na sua mente. Amém? Até que isso desça para o seu coração e você tenha convicção da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Aleluia. Marcos 4:26. Aleluia. Marcos capítulo 4, versículo 26. Ele diz assim: disse também, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Amém? E dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, por si mesma, produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. Então o reino de Deus, gente, é como se um homem lançasse semente sobre a terra. O que é a terra? O que é o solo? Hein? O coração. O coração é a terra. O coração é o solo. E a semente? As palavras que saem da sua boca são as sementes. Amém? Então o solo, ele está lá para fazer brotar a semente que você colocou lá. Amém? E quando o agricultor ele vai semear, ele não planta abacaxi com a intenção de colher uva, por exemplo. Né? Você já viu algum agricultor plantando abacaxi? Eu estou plantando abacaxi, mas a minha intenção é colher uva. Não existe isso, porque o solo ele não entende a intenção do seu coração. Ele entende que ele tem que produzir aquilo que foi semeado. Amém? O poder está na semente e a semente ela vai brotar segundo o que ela é, o que tem nela. Então, algumas pessoas elas usam a boca para falar um monte de besteira, a verdade é essa, e diz, mas essa não é minha intenção. Deus conhece o meu coração.
Deus conhece seu coração, irmão, mas o solo vai produzir exatamente o que você plantou nele. A semente que foi plantada é o que será produzido. Amém? Aleluia. Aleluia. Então planta a palavra. Planta o que a palavra diz ao teu respeito. Amém? Aleluia. O coração é o receptor. É o centro produtor. Ele produz, mas ele produz segundo o que foi semeado. Ele produz segundo o que foi plantado. Amém? Aleluia. Provérbios 22, 13. Um exemplo que não deve ser seguido. Vamos lá, aprender. Que a palavra também mostra como a gente não deve fazer. Provérbios 22, 13. Diz assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ele declara a sua própria ruína. Ele não tem coragem de se levantar para correr, para fazer alguma coisa. Estou aqui sentado e o leão vai me pegar. Ele está ali na porta e vai me pegar. E tem gente que usa a boca para isso mesmo. A crise está grande e eu vou sofrer. Eu vou ser alcançado por essa crise. Emprego está muito difícil. A concorrência está muito grande. E eu vou perder o meu. Tem gente que é tão tolo que usa a boca para trazer sua própria ruína. Não é assim que deve ser, amados. Usa a tua boca para falar a vontade de Deus para a tua vida. Deixa que o Espírito Santo pinte dentro de você a imagem correta do que Deus quer para você. Amém? Aleluia. Então, a palavra de Deus, ela é sobrenatural. Mas ela funciona igual a uma semente natural. Amém? E o coração é sobrenatural. Mas ele funciona do mesmo jeito que o solo natural. Ele produz exatamente aquilo que foi plantado. E eu lendo um livro de Kenneth Copeland, eu vi um exemplo que eu gostei demais. E lógico que eu vou compartilhar com vocês. Ele compara o coração do homem a um ar-condicionado. Na verdade, não é bem um ar-condicionado, eu não sei o nome. É aquele aparelho que aqui a gente não usa, mas em lugares frios, que ele tanto esquenta quanto esfria. Alguém sabe o nome desse aparelho? É ar-condicionado mesmo? Eu pensei que o nome era outro. Mas, enfim, ele compara o coração do homem com esse aparelho. Amém? E ele diz assim, que o coração do homem é exatamente desse jeito. Ele foi feito, foi projetado, o ar-condicionado foi projetado por um engenheiro que faz com que ele funcione como? De acordo com o que você ordena, de acordo com o comando que você dá para ele. Amém? O ambiente aqui poderia estar 30 graus e eu chego lá com o controle no termostato e coloco aquela temperatura para 20 graus. Coloco lá, 20. E você vê que lá tem escrito 20. Mas está 20 graus a temperatura no ambiente? Não, porque ela não é instantâneo. A temperatura ela não muda instantaneamente. Continua 30 graus. Mas lá está dizendo 20, porque 20 é a minha meta. 20 é o meu objetivo para esse lugar, para essa temperatura. E ele vai trabalhar, ele vai liberar toda a energia dele para fazer com que o que você quer aconteça. A temperatura que você determinou, ela chegue aos 20 graus. Amém? E quando a gente faz isso, coloca 20 graus, estando 30 graus, as pessoas não questionam. Elas não ficam dizendo, oxe, tu tá doida? Ali tem 20, mas aqui não é 20 não, aqui é 30. Tá errado isso. Ninguém questiona isso. Porque sabe que o aparelho, ele vai funcionar para produzir exatamente aquela temperatura que você quer. Amém? E é quando a gente pega a palavra de Deus e começa a dizer o que a palavra diz. Aí a pessoa olha para você e diz, por que tu está dizendo que está curado? Se tu está doente, está todo mundo vendo que tu está doente. Você está estabelecendo a sua meta, estabelecendo a sua esperança. E o mundo espiritual, ele está trabalhando para que aquilo seja atingido. Amém?
Aleluia! Eu vibrei quando eu vi isso. Porque é exatamente assim como funciona. Nas coisas naturais, as pessoas acreditam. Não está 20 graus, mas vai ficar. Está 30. Mas eu estou dizendo que vai ficar em 20, porque é 20 que eu quero e ninguém questiona sobre isso. Mas na hora que elas olham, que você diz, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado, a cura me pertence, eu fui livre da maldição da lei, a doença faz parte da maldição, então eu estou livre da doença. Ela não pode estar no meu corpo. Mas menina, olha aí, eu não estou vendo, tu está desse jeito. O natural as pessoas não questionam, mas o espiritual elas questionam. Não deve ser assim, porque no momento que você diz, que você dá o comando, você está dando o comando para que aquilo aconteça. E Deus vai fazer acontecer. Amém? As coisas espirituais vão começar a agir e aquilo vai vir. Amém? Aleluia. E quando você coloca lá no ar-condicionado a temperatura que ele quer, ele não tem vontade própria. Ele não diz assim, não, vou ficar com 30 graus mesmo, porque 30 tá bom, você não precisa de 20 não. Ele não questiona você, porque ele não foi feito para questionar. Ele foi feito para produzir aquilo que você determinar. Amém? E então pode ser que você coloque 40 graus. Vai estar muito quente com 40 graus. Mas é você que está determinando aquilo. Ele não vai questionar se é quente demais ou se é frio demais. Ele vai produzir aquilo que você determinou que era para ser produzido. Amém? Então, muitas vezes estamos plantando sementes erradas. Estamos abrindo a nossa boca para dar ordens erradas, para determinar coisas erradas. E o que é que tem acontecido? Desgraça, pastor. Porque o coração, porque o solo, ele não foi feito para identificar se o que você estava plantando ou semeando é bom ou ruim. Vocês entendem? Amém? Não foi feito para distinguir o bom do ruim, do certo do errado. Foi feito para produzir exatamente aquilo que você plantou. Amém? Aleluia! Aleluia! Então, a esperança, ela funciona na mente. Amém? Deixa eu ver aqui o que eu botei. E quando você fala da sua esperança, ela se torna sua meta. Você começa a falar da sua esperança. Começa a falar daquilo que você quer. E essa esperança, ela vai se tornar uma meta. E você pega junto com a palavra. E gera fé para que isso aconteça. Amém? Mas é bom que vocês entendam que essa esperança foi todos aqueles versículos que eu li no começo. Foi para que você entenda que a sua esperança ela tem que estar em Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, quando eu digo, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado, eu estou estabelecendo uma meta. Quando eu digo, eu sou suprido em Deus, Ele já me abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Amém? Eu estou estabelecendo uma meta de suprimento, de abundância. Amém? Aleluia. Aleluia. Uma coisa interessante. Se eu pego o ar-condicionado, pego o controle e coloco 20 graus. Não é 20 não que eu quero, é 25. Aí bota 25. Não é 25 não, é 17. E começa a mudar a temperatura o tempo inteiro. O que é que vai acontecer? Vai dar um tilt e ele vai, né? Vai ficar, porque ele não sabe o que é que você quer. Então você tem que saber o que é que você quer. Tem que se determinar. Amém? E independente das circunstâncias, você tem que ficar firme. A gente leu o versículo que dizia que era para você esperar com paciência. Amém? Então, se você coloca sua fé em Deus, sua esperança em Deus, olha para Ele, só para Ele. Amém? Não fica olhando para as circunstâncias, para o que está acontecendo ao seu lado. Amém? Mas mantenha os teus olhos em Cristo, no alvo, nas promessas de Deus. Amém? Aleluia.
Jó 22, 28. Jó 22, 28 diz assim: também determinarás algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Então determina alguma coisa e fica firme nisso. E a luz vai brilhar. Amém? E Gênesis 8, 22. Gênesis 8, 22 diz assim: enquanto a terra durar, não deixará de haver semeteira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, gente, enquanto a terra durar, vai ser assim. Vai ter semeadura e colheita. Amém? Aleluia. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Bem conhecido também. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Amém? Então, aquele que disser. Quando eu falo, eu estou plantando, eu estou semeando. Então, vamos colocar assim: em verdade vos digo que aquele que semear. Amém? E não duvidar no seu coração. Amém? Aquele que semear e não duvidar no seu coração. Assim vai ser. Amém? Aleluia. Então é isso, amados. A esperança, ela faz com que a gente pegue as palavras, as promessas de Deus e comece a falar, comece a confessar aquilo. E aquilo vai gerar fé, vai gerar uma crença dentro de você. Porque a esperança sozinha, ela não consegue nada. Porque a esperança, ela não é a substância. Amém? A fé é a substância. A fé é o firme fundamento. Amém? Das coisas que se esperam. Mas a esperança sozinha, ela não consegue realizar nada. Porque ela não é o firme fundamento. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Amém? Então, temos que basear nossa esperança na palavra de Deus, naquilo que Deus tem falado. E abrir a nossa boca para falar a bênção, para falar a vontade de Deus. Parar de olhar as circunstâncias, parar de olhar a falta, parar de olhar a doença. E crer que se fará exatamente do jeito que Deus tem dito. Amém? Aleluia. Deus, ele é muito bom. E ele nos dá toda a ferramenta que a gente precisa para viver aqui nessa terra segundo a vontade dele, para desfrutar daquilo que ele tem para nós. E eu sei que algumas vezes a gente não tem vivido isso por falta de conhecimento. Amém? Mas aí, na hora que o conhecimento chega, a gente tem que colocar em prática. Amém? Aleluia. Então, amados, é a vontade de Deus que você seja curado. Chega em casa, pega a tua Bíblia, pega um caderno e começa a anotar. Procura tudo o que Deus fala lá sobre cura. Se é cura que você precisa, procura tudo. Tudo que está na Bíblia sobre cura. E você vai descobrir qual a vontade de Deus para a tua vida sobre cura. Amém? E você vai ter uma esperança. Amém? Se o médico disse para você que não tem mais o que fazer, que ele chegou até onde ele poderia ir, Deus, ele pode te curar. Ele tem cura para você. Mas como é que eu vou saber disso se eu não abro a Bíblia, se eu não leio, se eu não estudo? Amém? Como é que eu vou ter esperança numa coisa que eu não conheço? Eu preciso conhecer a vontade de Deus para poder ter esperança. Amém? Aleluia. E se você está tendo falta na sua casa, o dinheiro não tem dado para... Como é aqueles que o mês é grande demais para o salário, né? E falta.
Deus não é a vontade de Deus que você tenha falta. Amém? A vontade de Deus é que você tenha, que você coma, que você viva o melhor dessa terra. Então, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Abre a Bíblia e estuda e descobre qual é a vontade de Deus sobre isso, para a tua vida. Aí a esperança vai vir. Amém? E você começa a falar a vontade de Deus. Não fala o que você está vendo, não fala a circunstância, mas fala a vontade de Deus para a tua vida. Amém? E isso é sobre tudo. Como é que deve ser meu casamento? A Bíblia fala para você como é que deve ser seu casamento. Amém? Então, abre a Bíblia, lê, estuda, aprende, age de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo para você fazer. Amém? Aleluia. É porque meu marido que precisa mudar. Eu já sou uma santa. Já mudei muito, agora é a vez dele. Ora por ele, mas faz a tua parte. Vive a palavra. Amém? Vive a palavra. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é bem verdade, que diz assim, que o mundo muda quando você muda e persiste nas suas mudanças. Se você muda, amado, e persiste nas suas mudanças, o mundo ao seu redor vai mudar. Não tem como. Eles vão ser contagiados com a sua mudança. Eles vão ser contagiados com as suas atitudes. Amém? Age em fé. É porque eu estou cansado, estou com preguiça. Uma pessoa disse uma vez para mim sobre isso, de que o casamento não estava muito bem, mas estava com preguiça de fazer alguma coisa para mudar. Então vive a desgraça do casamento, se você está com preguiça de fazer alguma coisa. Amém? Mas o povo de Deus, ele não é um povo preguiçoso, não. Amém? O povo de Deus é um povo que se levanta forte. Amém? E que faz o que tem que ser feito. Que não dá desculpa. O povo de Deus é um povo que não dá desculpa. Amém? O povo de Deus é um povo que pega o que está na palavra, firme, e age segundo aquilo que Deus tem falado. Independente das circunstâncias, independente dos sentimentos. Porque nós não vivemos pelos nossos sentimentos. Amém? Aleluia. O povo de Deus é um povo que tem crescido na palavra. Amém? É um povo que tem aprendido e que precisa deixar de ser criança. E de agir como criança. E agir como homens e mulheres adultos. Amém? Tem um versículo que eu amo, que diz assim, lá em Salmo, não lembro a referência agora, que diz desse jeito: de certo, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada para com a sua mãe, assim é minha alma para comigo. Como é que é uma criança que está sendo desmamada? Ela chora, porque ela está acostumada com o peito e ela quer mamar. E ela fica chorando porque ela quer continuar com aquelas mamadas. E você diz para ela, filho, filha, mamãe entende que você quer continuar mamando, mas agora você cresceu. Agora você cresceu. Amém? Agora você vai comer outras coisas, você vai fazer outras coisas, porque você não é mais bebê. E às vezes a gente tem que fazer assim com a nossa alma. Dizer, alma, para, você já cresceu, você não tem mais que ter essas atitudes, tem que agir como gente grande. Amém? E às vezes dói, mas para, a dor passa. Às vezes não é fácil, mas é possível. É possível. Deus, ele não pede nada da gente que a gente não possa fazer. Amém? Deus, ele não é um Deus irresponsável. Não, ele é um Deus justo. E tudo que ele pede para que a gente faça é porque ele já nos deu, ele já colocou em nós uma capacidade para fazer e para agir de acordo com o que ele disse. Amém? Aleluia. Tem gente que é impressionante, que tem costume de mentir. E mente porque assim, parece que às vezes nem não precisa mentir. Nunca precisa mentir, porque a verdade ela sempre é a melhor opção. Mas assim, é só
para mentir. Diz, tipo, tá em casa e diz, eu estou em tal lugar. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que é assim. Que, tipo, eu fiz esse curso fora daqui. Não, fez o curso aqui em João Pessoa, mas só para dizer, não, eu fiz fora daqui. Ou então, gente, a verdade é sempre melhor. A verdade é sempre melhor. A Bíblia diz que a gente tem que falar a verdade. E mais, diz que quem mente é filho do diabo. Se você é filho de Deus, você tem que deixar isso de lado. Amém? Aleluia. Aleluia. A vontade de Deus é que você viva de acordo com a palavra. A vontade de Deus é olhar para o pastor Wagner e ver ele desfrutando do melhor que ele tem para ele. Amém? Aleluia. Deus tem abundância para ele. Deus tem saúde para ele. Tem alegria, tem paz. Amém? É isso que Deus tem para você, amado. E você pode ter esperança nisso. Pode ter esperança nele. Porque nele a sua esperança ela não vai ser frustrada. Nunca! A sua esperança em Deus ela nunca vai ser frustrada. Nunca! Mas você tem que permanecer firme. Como que vendo o invisível. Amém? Como que vendo o invisível. Os meus olhos naturais não estão vendo isso. Mas dentro de mim eu tenho uma imagem. Dentro de mim eu tenho uma imagem pintada pelo Espírito Santo. Essa imagem está dentro de mim. E é assim que eu vejo. E é assim que vai ser. Amém? O que é que Deus tem pintado no teu coração? Qual a imagem que Ele tem pintado no teu coração? O que é que Ele tem compartilhado com você? O que é que Ele tem compartilhado com você? Algumas pessoas, Deus tem pintado uma imagem, elas em outro lugar, em outro país, fazendo missões, compartilhando a palavra de Deus. Amém? Deus tem pintado essa imagem dentro de você, alcançando pessoas em outros lugares. Mas aí os seus olhos naturais dizem, há quanto tempo que essa imagem está dentro de tu e não acontece? Há quanto tempo Deus falou isso contigo e não acontece? Não vai acontecer mais não. Não vai acontecer mais não. Aí o que é que você faz? Não importa o que os meus olhos estão vendo. Dentro de mim eu tenho uma imagem pintada pelo próprio Espírito de Deus e vai ser assim. Mantém firme a confissão da tua esperança. Mantém firme a confissão da tua esperança. Amém? Mantém firme aquilo que Deus tem falado com você, porque vai acontecer. Vai acontecer. Lembra, pensa uma coisa. Cada vez que você fala, que você declara a vontade de Deus para a tua vida, você está dando um passo em direção àquilo. Você está dando um passo em direção ao teu objetivo. Um passo em direção ao teu alvo. Amém? Mas deixa eu te dizer outra coisa. No momento que você fala a sua incredulidade, você está dando 2 passos para trás. No momento que você deixa que a incredulidade saia da sua boca, você está dando 2 passos para trás. Amém? Então mantém firme a confissão da tua esperança. Todo dia dando um passo à frente. Dando um passo em direção aos teus objetivos. Dando um passo em direção aos sonhos que Deus tem para a tua vida. Não importa o que aconteça. Não importa o que eu estou sentindo. Eu não vivo pelos meus sentimentos. Eu não vivo pelo que os meus olhos podem ver. Eu vivo pela fé na palavra de Deus. Amém? Aleluia. 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 Se alegra, amado. Se alegra no Senhor. Se alegra naquilo que Ele tem falado para você. Amém? Não vive uma vida baseada nos teus sentimentos. Amém? Os sentimentos, eles são instáveis. Eles mudam o tempo inteiro. A palavra não. Ela tem alegria constante para você. Tem uma paz verdadeira para você. Amém? Aleluia. Aleluia. Quando a Bíblia diz alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, ela não está dizendo para você alegrai-vos no Senhor quando está tudo bem. Quando você está vendo
as realizações dos seus sonhos, quando você está tendo os seus objetivos alcançados. Não é assim. Ela não diz assim. Ela diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, independente do que os seus olhos possam ver. Amém? Aleluia! 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 Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Que a gente viva uma vida de alegria e de paz. Uma vida de alegria e de paz. E quem estava aqui na quinta-feira que eu preguei, ouviu eu dizendo que a sua fisionomia, o seu corpo, ele tem que condizer com o que você diz. Amém? Amém? Tem que ter congruência entre a sua fisiologia e as suas palavras. Porque não adianta eu dizer, eu estou bem pela fé. Tá nada! Tá nada! Você não está bem, não. O seu corpo, a sua fisionomia está mostrando que você não está bem. Se você estiver bem pela fé, você vai dizer, eu estou bem pela fé, porque eu sou vitorioso sobre todas as coisas. Amém? Estou feliz. Se olha no espelho. Se olha no espelho e vê se isso é a cara de alguém que está feliz. Se isso é a cara de alguém que crê em Deus, nas promessas de Deus. Se isso é a cara de alguém que crê, que tem esperança em Deus. Alguém que tem esperança em Deus e que crê nele, vive animado, vive feliz. Você olha para ele, ele está o tempo todo sorrindo. Ele está o tempo sorrindo, o tempo todo, mesmo que não tenha vontade. Amém? E lá em casa a gente faz isso de manhã. Né, amor? Sofia já olha para mim e faz, mamãe, alegria, alegria, alegria. A gente faz isso, a gente acorda assim, mas é porque a gente tem vontade de fazer isso? Não! Tem vontade de ficar dormindo. Imagina quando está chovendo, está fazendo frio. Aí é que a gente não tem vontade mesmo. Mas não importa, porque a gente não vive pelo que sente. Amém? E a energia que você acorda de manhã vai determinar como vai ser o restante dos seus dias. O restante do seu dia. Amém? Então, se esforça. Coloca força, sabe? Coloca força para fazer o que Deus tem te mandado fazer. Amém? Coloca um sorriso no teu rosto. As pessoas têm que te conhecer. Sabe como? Neidinha? Eu sei quem é Neidinha. É aquela que vive sorrindo. Aquela que vive sorrindo em todo canto que a gente passa, ela está sorrindo. Sabe por quê? Porque Neidinha sabe em quem ela tem colocado a esperança nela. Aleluia! Eu sei quem eu sou. Aleluia! Neidinha sabe quem ela é. Amém? Então tem que ser assim. Você tem que ser conhecido por aí. Como aquele que vive sorrindo. Como aquele que é feliz demais. Como aquele que vive como os que sonham. Aleluia! Aleluia! É assim que você tem que ser conhecido, meu irmão. Como um homem e uma mulher esperançosa, que tem esperança, que tem um futuro. Aleluia! 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 É essa a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Deus não tem filhos tristes e cabisbaixos. Não. Ele tem filhos que, independente da circunstância, levanta a cabeça e dá a volta por cima. Amém? Aleluia! 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 Deus é muito bom. E através da palavra, nós ficamos conhecendo quem nós somos nele. E quando você conhece, irmão, quem você é em Deus, não tem quem te segure. Amém? Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu me identifiquei com o pastor Wagner no dia que ele estava dizendo aqui, quando tinha trabalho na escola, não apresentava, né? Eu era desse jeito. Eu digo que eu tinha vergonha de existir. Eu era muito tímida. Muito tímida. Era impressionante. Mas um dia eu decidi sentar na sala de aula do Rema, na época era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, e aprender sobre Deus. E naquele lugar eu aprendi quem eu era nele. E depois disso, meu irmão, pronto. Quando você sabe quem você é em Deus, não tem quem te segure. Você vai realizar aquilo que Ele te chamou para realizar.
Amém? Amém, amados? Porque Deus, Ele é quem te capacita. Você precisa saber como foi que Ele criou, que Ele te criou, o que é que Ele colocou dentro de você. Amém? Aleluia! Aleluia! Deus é muito bom. Deus, Ele é muito bom. E Ele colocou dentro de nós tudo, todas as ferramentas, todos os recursos que nós precisamos para viver a vida que Ele tem para nós. Amém? Aleluia! Então, amados, se levanta forte no Senhor. Amém? Pega a tua Bíblia, e estuda, e lê, e descobre quem é você em Deus e o que é que Ele tem para você. Amém? E vive todos os dias o melhor que Ele tem para você. Amém? Cria o teu mundo com as tuas palavras. Muda e persiste nas tuas mudanças, porque o mundo ao teu redor ele vai mudar também. Amém? Então Deus tem o melhor para você. Deus tem sonhos para a tua vida. Amém? Deus tem sonhos para a tua vida. Ele tem sonhado sonhos para você. E sabe qual é a alegria dele? É te ver vivendo os sonhos que Ele tem para você. Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Eu acredito que vocês querem agradar a Deus? Ah, tá. Então, anda em fé. Amém? Anda em fé no que Ele já te disse, no que Ele já te prometeu. Amém? Vive o melhor que Ele tem para você todos os dias. Acorda animado. A musiquinha do pastor Eduardo. Pois é, eu não sei cantar direito, mas é isso aí. Acorda todos os dias crendo que um milagre vai acontecer. Amém? Acorda todos os dias animado. Eu não é animado, eu não estou falando de sentimentos. Eu não estou falando de vontade de levantar e de acordar. Não, é de você se levantar mesmo, de você colocar força. Colocar força. Amém? Para viver o melhor que Deus tem para você. Porque Ele tem o melhor. Amém? Coloca a tua esperança na pessoa certa. Coloca a tua esperança em Deus. Amém? Para de esperar por homens. Porque os homens muitas vezes nos decepcionam. As pessoas nos decepcionam muitas vezes. Aí tem gente que coloca toda a expectativa da vida dela no casamento. Você está se casando com uma pessoa que não é perfeita como você. Amém? E aquela pessoa, ela não pode suprir suas necessidades. Quem pode é Deus. Amém? Aí tem gente que estuda, consegue o emprego que quer e coloca todas as expectativas naquele emprego. Aí vai e é demitido, a empresa fecha. E aí? Todas as suas expectativas têm que estar em Deus, porque Ele não vai te decepcionar nunca. Amém? Aleluia! Aleluia! Oh, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada. Aleluia! Aleluia! Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham sido abençoados e aprendido alguma coisa. Continua firme na confissão da palavra, não na confissão dos teus medos e das tuas incertezas, mas na confissão daquilo que Deus tem falado ao teu respeito. Amém? Se esforça e age como adulto que você é. Amém? Age como adulto que você é e vive o que Deus tem para você. Porque o melhor dele está disponível para mim e para você. Temos que colocar o nosso braço da fé e pegar e receber e viver. Amém? Deus abençoe vocês com a prática da palavra.